Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do Podcast Rio Ônibus vamos conversar com o presidente do Sindicato das Empresas de Ônibus da cidade do Rio de Janeiro, João Gouveia Ferrão Neto. Engenheiro mecânico, especialista em operação de modais de transportes urbanos e em logística, com vasta experiência no setor ferroviário e em especial na Supervia, onde desenvolveu um trabalho diferenciado nos últimos 15 anos. À frente do Rio Ônibus, desde março deste ano, João vem trabalhando incansavelmente na busca por soluções que permitam retomar a qualidade e mesmo ampliar a oferta de transporte por ônibus nos bairros do Rio de Janeiro, o que vai refletir diretamente na qualidade dos seus deslocamentos diários. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, João. Obrigado por estar aqui conosco, falando sobre como você enxerga o problema do desmanche dos transportes coletivos em nossa cidade. Boa tarde, Paulo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente esse espaço para poder estar explicando aos nossos ouvintes, aos nossos usuários, à sociedade, alguns dados, algumas questões que realmente a gente tem discutido bastante em relação ao nosso setor. Queria cumprimentar também os nossos ouvintes e, ao mesmo tempo, já respondendo a sua pergunta, eu acho que vale a pena nós fazermos aí um panorama dessa situação. O que eu vejo no nosso setor é realmente um setor de uma importância vital no contexto da cidade do Rio de Janeiro, haja vista que o nosso setor tem uma participação de 75% na matriz modal de transporte do Rio de Janeiro, um setor que já transportou 100 milhões de pessoas por mês, então é um setor que tem uma capilaridade enorme, consegue levar o usuário mais próximo da casa dele e é um setor e é um transporte alimentador em relação ao transporte de alta capacidade. Mas o que mais nos afeta aqui hoje é essa crise que a gente vem enfrentando. É uma crise que, nem eu costumo dizer, é uma crise estrutural, é uma crise sistêmica e agora conjuntural por conta da própria pandemia. Haja vista alguns dados que eu acho importante a gente está elucidando essa nossa conversa aqui, até para os nossos ouvintes terem, vamos dizer, a noção do que vem acontecendo com o nosso setor. De 2015 para cá, até agora, 16 empresas foram fechadas. Com esse fechamento dessas empresas, praticamente 21 mil empregos foram ceifados. 7 mil somente na pandemia. São 8 empresas já em recuperação judicial, mais 8 empresas em andamento para o processo de recuperação judicial. Em 2015, a nossa frota ela tinha uma idade média em torno de 3 anos e meio, a nossa idade média da nossa frota. E hoje ela está em 6 anos e meio. Nós tivemos agora, até então, 42%, tá, em torno de quase 44% aí, o reajuste do óleo diesel só esse ano. Nós estamos há 2 anos sem a reparação da tarifa, que hoje é 4,05, mas se a gente for ver a tarifa média, até por causa do bilhete único, as duas pernas, ela dá em torno de 2,66 a nossa tarifa média. Nós temos aí um ataque muito forte em relação ao Uber e às vans ilegais, sobrepondo o nosso transporte rodoviário sobre ônibus. O nosso contrato está desatualizado, o nosso contrato está totalmente desequilibrado. Então, veja, é uma crise e ela vem nos afetando substancialmente, mas quem paga essa conta é o próprio usuário. O serviço vem se degradando, os empresários não podem, no caso, estar fazendo essa troca dos ônibus, e quem tem financiado esse transporte, infelizmente, é o próprio usuário. Ô, João, então, é uma crise realmente formada, diria que é uma tempestade perfeita. Quer dizer, além desse problema todo que a gente já vem enfrentando, que você relatou, a questão da pandemia veio agravar bastante. Mas o que os nossos ouvintes, o que a população sempre nos cobra, é a questão das soluções.
você relatou muito bem os problemas, mas como você enxerga a questão das soluções? Como é que andam as conversas com a Secretaria de Transportes? Existem já mecanismos que a gente está vendo para poder superar essa crise? Porque na semana passada conversamos aqui com o Otávio, lá da NTU, Otávio Vieira da Cunha Filho, que nos relatou que essa é uma crise que assola todo o país. Mas aqui, especificamente no município do Rio de Janeiro, como andam essas conversações com a Secretaria? Tem havido diálogo? Tem perspectivas de melhora para a gente poder falar para o nosso usuário? Nós estamos dialogando numa intensidade bastante forte com a Secretaria dos Transportes do município. A receptividade tem sido muito boa e a gente entende também que a secretária Maína ela está com boas ideias e que vem de encontro com aquilo que a gente também está almejando dentro da saída dessa crise, né? Então, a secretária ela já implementou um fundo garantidor da mobilidade. Eu acho que essa é uma das nossas propostas também. A segunda proposta seria uma diferenciação da tarifa pública em relação à tarifa de remuneração, porque são naturezas diferentes, Paulo. E acho que é importante os ouvintes entenderem, quer dizer, não dá para você ter uma tarifa do usuário, a mesma tarifa do usuário, que é aquela que remunera o negócio de concessão. Então, nós precisamos separar, dividir. Olha, essa é a tarifa do usuário e essa é a tarifa que vai remunerar o negócio de concessão. Isso, a secretária está bem receptiva nessa questão, tanto é que ela fala já em alterar isso para remunerar através de quilômetro, da quilometragem, não mais através da tarifa pública, que eu acho que isso faz todo sentido. Outra sugestão nossa seria você ter o mecanismo da banda da demanda, são os limites. Você tem um limite superior e um limite inferior. Mas se a secretária for fazer através da quilometragem, não precisa mais fazer a questão da demanda, porque a gente paga por quilometragem, mas essa é uma ideia nossa. E uma outra oportunidade de sugestão seria reequilibrar o nosso contrato. Como o contrato vem defasado a tempo, é importante ter esse reequilíbrio até para a gente voltar numa condição normal, né? A pandemia só agravou mais a crise e, além de ter agravado a crise, hoje nós não temos mecanismos algum no nosso contrato. Então, nós precisamos ter o reequilíbrio do nosso contrato, nós precisamos ter o cumprimento dos marcos regulatórios e agora, eu acho que até para atravessar o rio, como a gente tem falado aqui, né? Você mesmo bem comentou, nós estamos vivenciando uma tempestade perfeita, até para que a gente saia dessa situação, é importante a gente ter um reajuste da tarifa, até para depois poder discutir o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Mas é importante realmente os empresários terem, no caso, esse oxigênio de sobrevivência, porque todas as empresas hoje estão agonizando, que a gente possa dar uma maior vida a essas empresas, retomar esse setor tão importante, tão evidente no Rio de Janeiro, é que a gente tenha uma tarifa aí provisória, depois busque essa discussão do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Bom, a gente tem como exemplo, João, são notícias que verificamos aí pelo noticiário. A cidade de São Paulo, na semana passada, o comentário que havia é que fizeram um aporte de 677 milhões de reais para custeio dos ônibus parados. Uma dúvida que surgiu, poxa, mas ela paga pelo ônibus parado ou, no caso que eles têm um subsídio, eles pagam pelo ônibus que roda? Como que é essa história de subsídio para o ônibus parado? Acho que é importante explicar aqui. A cidade de São Paulo, todos nós temos como marco a pandemia, a data da pandemia, no dia 15 de março de 2020. No dia 18 de abril de 2020, São Paulo soltou uma portaria com todo o regramento de como seria, no caso, a condição da relação contratual do poder concedente com os concessionários. E aí, nessa portaria, ele solta, vamos dizer, como seria remunerada a frota operacional, como seria remunerada a frota parada, como seria a tarifa, quer dizer, você tem todo um regramento. E dentre os regramentos estava a questão do pagamento da frota parada. Você tem um custo fixo.
Você tem que dar manutenção nessa frota. Você tem que repor alguns equipamentos dessa frota. E mesmo o custo de capital dessa frota, aonde o empresário ele enxerga que ele vai retomar, com a retomada da demanda, e foi o que veio e vem acontecendo, ele volta com a frota na condição de operação. Então, para que ele não venha se desfazer dessa frota, a prefeitura paga também a condição da frota parada. Não só São Paulo, Paulo, aproveitando sua pergunta, que foi muito boa, não só São Paulo, mas outras cidades também têm feito reparações em relação à pandemia. Você pega são 37 cidades que nós tivemos aí propostas de reparações em relação à pandemia. Pega Curitiba, o caso de Curitiba, você teve 180 milhões repassadas em relação a março e dezembro de 2020, em relação a subsídio. Porto Alegre, 16 milhões. São Paulo teve 1,7 milhões e a Secretaria está pedindo mais 2 bilhões. Houve compra antecipada de crédito de bilhetes. E isso, o governo municipal não só faz uma reparação, no caso, do empresário, mas também propicia uma ação social dentre os seus munícipes. Então, Curitiba ela fez uma antecipação de 32,7 milhões, Porto Alegre 39,4 milhões, Belo Horizonte 4 milhões, além de ter outros subsídios. Então, eu acho que isso é importante colocar, como as cidades estão se movimentando para que possa recuperar um setor tão importante que é o setor dos ônibus. Bom, no Rio de Janeiro nós temos o caso aqui, né, João, do BRT, em que a prefeitura entendeu a questão, entendeu o problema e tem feito uma injeção de recursos que foi até uma verba aprovada pela Câmara de Vereadores, que em 6 meses autorizou a prefeitura a investir até 133 milhões de reais na manutenção e operação do BRT. Qual o reflexo disso aqui para a operação dos ônibus no Rio de Janeiro? O que a gente vê é o seguinte, quer dizer, o BRT tem uma participação dentro do nosso contexto aqui dos ônibus de somente 10%. Né? Uma intervenção do governo municipal, eu acho que é importante os nossos ouvintes entenderem também o fato, como você mesmo mencionou, onde o governo municipal hoje está gerindo o BRT, fez uma aprovação na Câmara de 133 milhões, significa que a situação do BRT, eu acho que talvez até uma questão de modelar através do exemplo, aonde não tem caixa preta e aonde também, se você for ver, a necessidade de você ter uma nova injeção, nova injeção de investimentos. Então, o problema ali não é operacional, o problema não é caixa preta, o problema é recurso financeiro que você precisa atuar. E é isso que realmente tem se demonstrado, muito embora a gente ainda não tenha respostas, vamos dizer, o restante dos nossos ônibus, né, do SPPO, para que a gente possa estar revertendo essa questão da crise, mas, como eu disse já, as negociações têm se avançado, a gente espera e está bastante otimista com a gente chegar num denominador comum aí com a Secretaria. Então, o usuário do ônibus normal, aquele que não é usuário apenas do BRT, na sua visão, ele pode ter esperança de que o sistema vá melhorar? Sem dúvida. Eu acho que não só vai melhorar, como ele tem que melhorar. Eu acho que é uma questão imperativa. Não dá para você ter uma situação de um setor tão importante, tão dinâmico, né, e com com o espírito de servir, e tem, no caso, os ônibus, uma situação tão degradada que nós estamos vivenciando hoje. Então, há sim expectativa. Eu gostaria de reafirmar aqui a nossa luta, o nosso empenho, a nossa dedicação para que esse setor venha a ser, de novo, um setor, vamos dizer, vencedor, um setor que venha aí propiciar o espírito de servir com bastante ênfase aos nossos usuários e também, claro, aos nossos ouvintes. Bom, João, o nosso tempo está acabando. Infelizmente, a gente gostaria de poder conversar por muito mais tempo, mas temos um limite técnico aqui. E nas próximas semanas a gente pode retomar a conversa com você. Teremos conversas também com outros especialistas aí do setor para continuar tirando as dúvidas aí da população. E queria agradecer a sua participação e te dar um tempo aí para as considerações finais.
Eu queria agradecer imensamente esse tempo que eu tive com vocês e, ao mesmo tempo, reafirmar a nossa esperança, a nossa expectativa positiva, que a gente deve chegar numa solução bastante importante, que seja uma solução, vamos dizer, isonômica, quer dizer, igual para nós, igual também para o poder concedente, para que a gente venha a servir ainda melhor o nosso usuário, o nosso ouvinte que está aqui conosco. Eu acho que é tão importante essa questão dos ônibus no Rio de Janeiro, e eu costumo dizer que toda a sociedade se beneficia do transporte público coletivo. E quem fica pagando essa conta, esse financiamento, são as pessoas que utilizam os ônibus. Então, acho que é importante a gente encontrar uma equação onde a gente onde encontre o equilíbrio, tanto para o poder concedente quanto para os empresários e, mais ainda, para o nosso usuário e para os nossos ouvintes. Então, muito obrigado, João. E agradecendo a sua participação, chegamos ao fim da segunda edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana traremos outros assuntos de interesse de todos que usam ônibus. Esperamos por você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.